DG ABC Entrevista. Oferecimento Gafisa, Auguri, Estúdio Voyage, Movesc. Olá, programa DG ABC Entrevista está no ar. Hoje nós vamos esclarecer várias dúvidas sobre a nova lei das empregadas domésticas, que já está em vigor. O que muda, quais são os benefícios, a jornada de trabalho e o controle das horas extras. Nós convidamos o advogado e presidente da Ordem dos Advogados de Santo André, Fábio Picarelli. Obrigada pela presença, Fábio. Daniela, eu que agradeço essa oportunidade. Agradeço a você, a Juliana Bontorim, ao Diário do Grande ABC. Estou à disposição aqui para eventuais dúvidas. E uma pergunta, a primeira pergunta. Quantas horas a empregada doméstica tem que trabalhar, incluindo o sábado? A jornada de trabalho, através dessa nova PEC, foi estipulada em 44 horas semanais, que é a jornada de qualquer trabalhador, de um trabalhador comum. É a jornada que está na Constituição Federal. Então, considerando essa mudança, né, a sugestão que nós damos para que se siga essas 44 horas semanais é de que a pessoa cumpra 8 horas diárias, né, com 1 hora de almoço durante a semana e 4 horas aos sábados. Isso é uma sugestão, né, porque nós temos o descanso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, então dividindo a jornada de trabalho durante os 5 dias da semana de uma forma mais pesada e no sábado então com uma jornada menor de 4 horas, pelo menos assim que funciona a maioria das casas, né, que a gente conhece, o brasileiro mais ou menos que estipulou essa divisão. Essas 4 horas do sábado pode ser também dividida durante os dias da semana e dispensar a funcionária do sábado. Aí vai depender de um acordo se a entre... pessoa não trabalhar no sábado, então pode dividir isso durante a semana? Pode dividir. Agora, é importante que se diga, por exemplo, eu já recebi uma pergunta de um caso em que a funcionária preferia trabalhar um sábado sim e um sábado não. Então, se isso acontecer... tem que se fazer um documento, um acordo de compensação de horas, né, para que não haja o pagamento de horas extras na outra semana. Digo isso porque tem patrão e funcionário que eles entram num acordo. Olha, ao invés de fazer 4 horas, meio período num sábado, eu faço 8 horas no sábado subsequente. Então, 8 horas mais as 40 horas semanais vai dar 48 horas, o que gera um pagamento de hora extra de 4 horas naquela semana, né? Então, a legislação ela não tem banco de horas. Ela ainda não prevê banco de horas para funcionária doméstica. Então, a sugestão dada é no seguinte sentido: se tiver que fazer a compensação de horário, que se faça na mesma semana. Então, como se fala, 44 horas semanais, então que aquela compensação se dê na mesma semana. Isso sim é permitido por lei. Se começar a colocar a compensação de uma semana para outra, aí precisa fazer um acordo escrito com a funcionária para que haja a compensação na semana subsequente. Só que assim, a validade ainda desse acordo é muito frágil, porque existiria a obrigatoriedade desse acordo ter a chancela do sindicato. Os sindicatos ainda nem todas as regiões têm sindicato de doméstica, seja de empregadores como de reclamante. Então, seria um paliativo, né? Se tiver esse tipo de acordo, fazer por escrito. E no caso da hora extra, como o senhor falou, dá para calcular isso também? Então, a hora extra, veja, vai ser um complicador enorme, porque se for considerada essas 4 horas como extra na outra semana, que vai acontecer? A legislação fala pagamento de horas extras com adicional de 50%. Né? Se for aos domingos, 100%. Só que assim, é bom esclarecer ao empregador de casa que a hora extra, ela reflete em tudo. Então não é o pagamento simples da hora extra, né, com o adicional de 50%. A hora extra reflete nos DSRs, ou seja, no descanso semanal remunerado, reflete no fundo de garantia, reflete no 13º, nas férias, reflete no pagamento de INSS. Então, veja, essa legislação, que foi uma legislação que nasceu
diga-se aqui de passagem, num momento pré-eleitoral, né, um ano antes da eleição presidencial, ela vem numa tentativa de agradar uma categoria de 7 milhões de pessoas, né, das quais apenas 2 milhões com contrato de trabalho registrado. E é uma legislação que ainda deixou muita coisa em aberto, né? Então essa é uma questão complicadíssima. O empregador doméstico brasileiro, ele não tem preparo para fazer esse tipo de cálculo. Eu diria assim, até para contadores, advogados, existe uma complexidade que nem todo mundo vai saber fazer esse cálculo, né? Então, eu espero que com essa regulamentação aí que está em trâmite, se facilite essas questões para que na prática nós consigamos manter esses empregos. Eu vejo com muita preocupação porque eu acho que o nível de burocracia que se impõe para seguir a legislação é tamanho que vai, eu acho que a médio prazo, gerar uma diminuição na demanda desse funcionário. Doutor Fábio, além de todas essas questões, de todos esses benefícios, como é que fica a questão do empregador? Ele pode mandar embora a empregada? Não? Como é que funciona essa parte? Essa parte, Daniele, vai mudar pouca coisa, né? A justa causa, ela já era permitida e continua sendo permitida, ou seja, o empregador ele pode exigir que o empregado cumpra corretamente o seu horário, que venha todos os dias, ou seja, o empregado ele não pode ser desidioso, sob pena de ocorrer a justa causa. Ele não pode ser insubordinado, ou seja, deixar de cumprir ordens do empregador. Então, tudo isso vai funcionar da mesma forma, com a diferença, claro, se uma justa causa for aplicada a esse funcionário doméstico, haverá a exclusão da multa dos 40% do fundo de garantia. Ele também não recebe o seguro-desemprego e não pode levantar o fundo de garantia, né? Então, tem essas diferenças decorrentes dessas recentes mudanças. Mais uma questão, Fábio, para a gente encerrar um pouco aqui nosso programa. Nosso bate-papo é rápido e eu sei que tem muitas dúvidas. O tema... um exemplo, uma babá que ela trabalha todos os dias 1 hora. Ela é considerada também, ela precisa do registro ou não? Veja, o que vai determinar o registro de um funcionário doméstico ou não é a subordinação, ou seja, o tratamento que se dá àquela pessoa, né? Onerosidade e habitualidade são 2 outros requisitos para você essa subordinação, quem faz? Essa subordinação é o modo em que a relação se dá. Se a pessoa exigir cumprimento de horário, a pessoa que eu digo o empregador, né? Então, você tem lá uma diarista, esse exemplo serve para tudo. Se você tiver uma diarista e essa diarista ela é tratada como uma funcionária comum, ou seja, você impõe a ela um horário de trabalho, impõe determinadas regras na sua casa. Isso tudo vai caracterizar a longo prazo um contrato de trabalho, mesmo se a pessoa trabalhar 1 dia na semana. Então a legislação fala assim, a gente ouve muita gente falar, não, até 3 vezes por semana não precisa registrar. Depende, porque isso não é lei, isso é uma construção da jurisprudência, ou seja, da justiça do trabalho. Se a pessoa trabalhar 1 dia por semana e você tratar aquela pessoa como um subordinado, ela tem que ser registrada. Ou seja, se ela for uma cumpridora de ordens, ela tem que ser registrada. Então, que se tenha muito cuidado. A diarista ou aquela pessoa que trabalha de forma autônoma, ela não tem a tal da subordinação. Então, não se pode exigir daquela pessoa um tratamento de funcionário. Não se pode deferir àquela pessoa um tratamento de funcionário. Perfeito, Fábio. Não sei se... Já deu para esclarecer algumas dúvidas. Mas... Eu sei que ainda vai ficar mais dúvidas, mas nosso tempo aqui é curto e eu agradeço a sua presença mais uma vez, Fábio. Imagina, Daniela, estou à disposição, sempre. Muito obrigado. E nosso programa fica por aqui hoje. Se você ainda tiver mais dúvidas, entre em contato com a gente no nosso e-mail dgabctv@dgabc.com.br. Até mais!